Olá, me chamo Jaime Santos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, que Deus te abençoe grandemente, não somente a ti, mas como toda a tua família. E você que é novo por aqui, também quero te incentivar já a te inscrever no nosso canal, deixar teu like e compartilhar nas tuas redes sociais. Bom, vamos para o texto então. Nós vamos estar lendo hoje, meditando em dois versículos da palavra de Deus. E o primeiro deles se encontra em Mateus, capítulo de número 5 e o versículo 19, que vai nos dizer assim: Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu quero ler com vocês também Mateus, capítulo de número 11, o versículo de número 11, que vai dizer assim: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, reino dos céus, é importante nós entendermos o que é o reino dos céus. O reino dos céus aqui, meus irmãos, é aquilo que nós estamos vivendo. É o ambiente que nós estamos vivendo. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele estabeleceu o reino dos céus aqui na terra. Estabeleceu o reino dos céus através do reino de Deus. O reino de Deus quer dizer todo o universo. O reino do céu está estabelecido aqui também na terra. Ou seja, o ambiente espiritual é o reino dos céus. Quando muitas vezes você vai na igreja, você fala, mas que ambiente bom, que ambiente, estou no céu, estou vendo coisas celestiais. Deus usa pessoas, para falar conosco. Deus usa a palavra de Deus. Ou seja, no reino dos céus é o ambiente espiritual que nós vivemos aqui nessa terra. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, em Mateus 5,19 está dizendo: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, eu não posso violar nada, nenhum mandamento, nenhuma palavra que Deus tenha me ensinado, que eu tenha aprendido a palavra de Deus. Ela tem que ser aquilo que eu aprendi, eu tenho que passar. E eu tenho que estar sempre dentro da palavra de Deus. Mas agora, mediante a graça, nós, ainda que nós sejamos pessoas falhas e pecadoras, nós precisamos cumprir e obedecer todas as instruções, todo o ensinamento que Jesus deixou para nós fazer. E se eu ensinar algo errado para alguém, para um pequeno, ou alguém, fazer alguém tropeçar, eu vou dar conta disso. Então, por isso que a palavra de Deus está dizendo assim: porém, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Coisa boa é nós fazermos as coisas certas, irmãos. Coisas certas, coisas corretas diante de Deus. E Jesus está ensinando a respeito, comparando, o Antigo Testamento com agora a lei que ele está trazendo. Porque no Antigo Testamento dizia: aquele que matar, é réu de juízo, ou seja, não matarás, porque a pessoa é réu de juízo. Só que agora Jesus está dizendo outra coisa. Eu, porém, vos digo: aquele que se encolerizar, se raivar, se indignar, desejar a morte de alguém, esta pessoa já é réu de juízo. Ou seja, se agravou mais a situação. Algo que é muito importante nós sabermos, irmãos, que nós que somos cristãos, nós que vivemos no reino dos céus, é importante nós sabermos que devemos perdoar. Muitas pessoas não querem perdoar. Muitas pessoas vão perder a salvação porque não perdoam, porque acham que isso é algo supérfluo. Eu não perdoei, tá bom, não tem problema. Não, a Bíblia diz que eu devo perdoar. Se eu não perdoar, eu não vou receber o perdão de Deus. Tá, mas aquela pessoa fez aquele outro, não interessa, tu tem que perdoar. Então isso é uma dificuldade, é uma das maiores dificuldades
deste século as pessoas perdoarem umas às outras. Não que isso fosse mais fácil antigamente. A gente tem um exemplo, né? Quando nós líamos o livro de Jonas. Jonas, Deus disse para ele: Jonas, tu vai na Nínive e prega para aquela cidade lá, porque a cidade lá, se a cidade não se arrepender, eu vou destruir ela. O que aconteceu? Jonas, ele pega compra uma passagem lá para Tarsis, totalmente fora. Por quê? Porque Jonas não queria pregar. Jonas não queria perdoar aquelas pessoas, aquele povo, porque aquele povo era inimigo de Israel. E muito atacou Israel, enfim, várias guerras que aconteceram. Então, Jonas não queria perdoar aquele povo. E por isso, sabendo que Deus é misericordioso, né? E ele não foi para pregar porque as pessoas não se arrependessem. Ou seja, nós temos que ter o entendimento de que Deus quer perdoar a todos. E se nós perdoarmos uma pessoa, a probabilidade de elas chegarem a Deus é maior. Né? Se eu arrumar um contexto onde é que eu traga essa pessoa para um momento melhor, a probabilidade de ela chegar a Deus é bem maior. Então eu estou cooperando com o reino de Deus, estou cooperando com o reino dos céus, quando eu perdoo alguém que me fez o mal. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E a gente vê ali que Jonas, ele estava decidido a não ir pregar em Nínive. Ele preferiu morrer. Porque quando o capitão ali, né, o capitão ali da embarcação, né, pergunta, então, como é que tu tá aí, tá dormindo aí, nós estamos quase morrendo, o navio tá afundando e tu tá aí, clama a teu Deus, de onde é que tu vem? Perguntaram para ele: eu sou de Israel, sou hebreu, enfim. E daí eles perguntam para ele: tá, mas o que a gente vai fazer para essa tempestade parar, o barco vai se rachar ao meio? E daí eles botam tudo, aquelas coisas, tudo para fora, o peso do navio, enfim, né? O navio fica leve, mas mesmo assim, o navio quase afundando, até que Jonas disse assim: vocês querem parar com isso daí? Parar com essa tempestade? Essa tempestade aí está acontecendo por causa que eu fui desobediente a Deus. Eu não quero ir para Nínive, eu não quero pregar para eles, eu não quero perdoar o que eles fizeram para o meu povo. Então, quer saber, para pelo menos poupar a vida de vocês, me atirem no mar. Uma tempestade. Quem é que ia sobreviver numa tempestade? Você acha que Jonas iria sobreviver numa tempestade? Na cabeça dele, ele não ia sobreviver. Porque se Jonas realmente tivesse se arrependido e quisesse pregar para Nínive, para que o povo de Nínive se convertesse, e Jonas não tivesse pensando em tirar a própria vida dele, Jonas diria assim: olha só, parem tudo, virem esse barco lá para a cidade de Nínive e a tempestade vai passar. Mas não, Jonas, ele disse: o que Jonas disse? Me atirem ao mar. Ou seja, ele está querendo dizer: eu prefiro morrer do que pregar para aquelas pessoas. Eu prefiro morrer do que perdoar aquelas pessoas. E nós sabemos o final dessa história. Mas a gente vê que Jonas, ele era uma pessoa que estava determinada em não cumprir aquilo que Deus pediu para ele. E isso é um grande perigo para nós, irmãos. Um grande perigo. Quando nós não fizemos aquilo que Deus mandou. E Jonas foi engolido por um grande peixe. Ficou 3 dias lá no grande peixe, né? Lá, envolto de tantas coisas lá dentro daquele ventre, daquele peixe, de algas, enfim, né? E ele pedindo a morte, não morria, pedindo a morte, não morria, não morria, não morria, até que ele ora a Deus. E Deus ouve do alto céu a oração de Jonas. E Jonas se arrepende. Então Jonas vai parar lá na praia de Nínive para pregar para eles. Sofreu bastante. Teve ânsia de morte. Teve angústia de morte. E não morria até cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Então é algo que nós já podemos aprender aqui também, né, meus irmãos? Que Deus nos chamou para fazer uma coisa. Se você não quer angústia, você não quer angústia de morte na tua vida, você não quer viver opressionado, você não quer ver aquela ansiedade que não passa, tem uma coisa acontecendo, não sei o que é, talvez seja falta de perdão.
Talvez seja a falta de você perdoar alguém que você deveria perdoar e não perdoou, ou que você está aí, né, próximo dessa pessoa e que você precisa pedir perdão para ela. Então, são coisas que se nós não colocarmos em prática, nós vamos ser chamado menor no reino dos céus. Mas se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, nós vamos ser chamado grande no reino dos céus. Os céus vai olhar para você e vai olhar para você e vai ver você não pequeno, vai ver você grande. E Deus, ele vai tomar conta das coisas que você precisa. A Bíblia diz ainda, né, em Mateus 6,36, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso faz parte do reino dos céus. Então quando você faz aquilo que é devido você fazer, Deus vai tomar conta das outras coisas. As outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Mas é preciso que você seja obediente às coisas de Deus. Continuando então. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, João Batista foi um profeta tremendo, maior que todos os profetas dessa terra. E quando você decide buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a Bíblia está dizendo que você vai ser maior do que João Batista. Você vai ser maior que João Batista. Então, vale a pena nós fazermos a vontade de Deus e buscar o reino dos céus. Porque se nós nos fizermos humilde, Deus vai nos abençoar. Ser menor no âmbito do reino dos céus, é nós dar honra para aquelas pessoas que não têm. Nós devemos honrar aquelas pessoas que não têm honra nenhuma. E a palavra de Deus nos ensina isso. Nós precisamos honrar aquelas pessoas que não têm honra. Então, não queira ser o maior. Seja o menor e você será o maior na presença do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.